Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luna Diamond e hoje eu vou trazer uma explicação baseada em filosofias, baseado em experiências, sobre karma. Vejo que muita gente tá caindo no modismo de que o karma não existe. Bom, primeiro a gente tem que entender da onde veio o termo karma, como que ele foi fixado, né? Como que ele é tratado e qual que foi a mistificação desse tema. Como que ele foi distorcido sobre isso. Mas eu já vou avisando. O karma não é exatamente da forma que é colocada dentro das religiões. Mas existe algo muito além disso. Mas que toda ação tem sua consequência, ela tem. Fica aqui no vídeo, já deixa seu like, vamos conferir essas informações. Bom, vou fazer umas leituras aqui do que foi encontrado na internet, onde vocês mesmos podem pesquisar. Estou aqui no Wikipedia. O que é um karma, segundo a Wikipedia? Karma, então, ele significa em sânscrito uma ação, obra ou feito, e seu efeito, suas consequências. Então, assim, até aqui, ok, não tem nada de errado. Vamos analisar só esta parte: ação, reação, consequências. Ok. Se você analisar o mundo físico, a dimensão física em que nós vivemos, vimos que existe karma. Se você pratica algo que não está na lei, né? Na lei física, na lei do homem, vai ter as suas consequências, vai ter sua penalidade. Então, assim, podemos dizer até aí que existe um karma acontecendo. Vou dar outro exemplo de karma real aqui, sobre essa frase. Você pega, tem um super amigo e você xinga, maltrata, grita com ele. Você vai ofendê-lo. Você vai entrar em conflito, tanto energético como físico, com seu amigo. Qual é a consequência disso? Seu amigo vai ficar triste, seu amigo vai ficar chateado com você. Essa é a consequência de um ato que foi praticado. Ah, eu não sei por que meus amigos não gostam de mim, porque os meus amigos não vão com a minha cara, porque os meus amigos falam mal de mim. Porque existe uma consequência. Você praticou um ato e vai vir uma consequência. Se você dá uma flor para alguém, a pessoa tá tendo um dia chato, um dia ruim, você vai lá, compra uma rosa e dá para essa pessoa. Essa pessoa vai falar: nossa, você me deu uma rosa, obrigada. Vai ficar feliz, né? Quando você trata alguém muito bem, qual é a consequência disso? Qual é o efeito disso? Bem-estar. Se você maltrata alguém, qual é o efeito disso? Mal-estar. Então, assim, por aqui a gente vê que toda ação tem a sua consequência. Todo ato vai ter uma consequência. Vamos continuar então aqui lendo o Wikipedia. Tá? Então, assim, causa e efeito. Muitas vezes chamado descritivamente de princípio do karma, em que a intenção e as ações de um indivíduo influenciam o futuro desse indivíduo. Efeito. Em retribuição moral. Boa intenção e boas ações contribuem para um bom karma e renascimentos mais felizes, enquanto as más intenções e más ações contribuem para um mau karma e maus renascimentos. Bom, aqui está falando de renascimento. O que acontece? Aí entra uma parte religiosa, tá? Sobre renascimentos, isso depende de cada filosofia, cada religião. Pode ser que você não acredite em vidas passadas. Até aí, tudo bem, não tem problema. Você não acredita em vidas passadas? Ok. Só que
Mesmo você não acreditando nas vidas passadas, ela existe, tá? Por que que existe? Aí já é um tema para outro vídeo, cara. Como que veio a questão de vida passada? Bom, resumidamente, nós temos este corpo físico, nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo astral, nós temos 7 corpos sutis que compõem toda a nossa vitalidade energética. Quando a gente dorme, o nosso corpo energético, ele se desloca e se recarrega nas dimensões extrafísicas. E aí, quando você acorda, você está recarregado. Isso é energia. E energia a gente não consegue ver. É algo completamente sensível e abstrato. Somente pessoas sensitivas conseguem fazer a leitura energética do ambiente e das coisas. Mas, eu não sinto nada, então não existe. Não, não é assim que funciona. Não é porque você não vê, não sente e nunca vivenciou que não exista. Tem muitas coisas acontecendo que você nem imagina que existe. E não é porque você não acredita nisso que não exista. Entende? Muitas pessoas utilizam do ateísmo como forma de fugir das próprias coisas do seu próprio caráter. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de praticar coisas ruins e eu não vou pagar por isso, porque eu tenho razão, porque eu nunca vou pagar por isso, porque eu tô certo em fazer maldade para as pessoas. Gente, o que eu tô vendo de gente na internet falando isso? Eu vou praticar o mal e ninguém vai praticar mal para mim. Porque não existe lei do karma, porque não existe lei do merecimento, porque não existe. Existe, gente, existe. Você pode até não experienciar isso agora, porque o seu ego é tão grande que fechou. Você cria uma carcaça, um escudo energético tão grande que você fala: sou inabalável, posso praticar o mal, fazer todas as coisas e ninguém vai praticar o mal para mim. Tá errado. Uma hora, quando você relaxar um pouquinho, a coisa vem, o chicote estala. Então, assim, tudo que vocês fizerem, gente, vai ter o seu retorno. Todas as suas ações, as suas palavras, o que você faz uma pessoa sentir, gera uma carga de energia no seu campo áurico e fica. Não é porque você não vê que não está acontecendo. O campo áurico, ele fica impregnado de informações, de memórias, tá? E vai sobrecarregando, vai sobrecarregando. Vai chegar uma hora que tudo isso vem à tona. Então, assim, frequência energética, ela existe. Se você tá sempre na frequência do ódio, da raiva, da mágoa, da tristeza, da vingança, o que você acha que você vai ter na sua vida? Eu aposto que essas pessoas que não acreditam em karma, a vida delas não são toda maravilhosa e encantada, não. Deve ser uma vida bem complicada, cheia de batalhas, de guerras, de conflito, de, sabe, peso, né? E aí a pessoa fala: isso não é culpa minha, pratico mesmo, me vingo mesmo, faço mesmo. E aí ela não vê que a vida dela tá se destruindo pouco a pouco. E o karma, ele não é rápido, né? As pessoas não acreditam porque não é rápido. Tem gente que leva 20 anos para algo acontecer. 20 anos. Tem gente que leva um mês. Entende? Já ouviu falar aquela história de que quem trai vai ser traído? Isso é completamente kármico, cara. Você entra na frequência de traição, você vai ser traído. Você machucou a vida de alguém. Isso vai voltar para você, sim. Porque existe uma lei, existem forças ocultas que agem por trás de você, que faz você se tornar um ímã magnético que puxa essa força para você. Então, assim, existe o karma. Ele vem, uma hora ele vem. Tem gente que passa uma vida inteira sem acontecer nada com ela. Nada. Aí ela morre, a hora que ela
voltar pra cá, aí começa a ter uma vida bem desgranhenta. Ai, minha vida é horrível, aconteceu um monte de coisa, não sei porquê, um monte de acidente, um monte de tragédia, um monte de ataques, um monte... Gente, isso é kármico. Às vezes você vem aqui com uma vida tão lascada e fala, pô, mas eu sou uma boa pessoa. Existe karma, sim. São consequências das suas ações da vida passada. Entende? Então, assim, esse assunto, ele é um assunto muito difícil de entender. Porque as pessoas, elas não querem nem sequer pensar que houve um ato. Você praticou em algum momento da sua existência, você praticou um ato que vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Ah, eu vou fazer 80 orações pedindo perdão. Não adianta. O que é seu tá guardado, vai vir. Entende? Então, assim, se nessa vida você foi uma pessoa que traiu, você foi uma pessoa que fez magia contra outras pessoas, fez macumba, fez demanda, quis a destruição e não sei o quê, e, sabe, causou um caos na vida das pessoas, vai ter sim a sua consequência. Só que o caráter da pessoa, o ego dela é tão grande, tão fechado, ela tem tanto medo disso, inconscientemente ela tem tanto medo dessa verdade, que ela se fecha mais ainda e fala: não, nada vai acontecer comigo, eu sou indestrutível. Aí começa, pô, faliu minha empresa, pô, fulano veio e me atacou, pô, tô sendo vítima de magia negra, pô, tô sendo vítima de não sei o que, nossa, perdi uma pessoa que eu amava pra caramba pra magia, pô, atacaram meus filhos, pô, atacaram não sei o que, minha vida tá horrível, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter ânimo de vida, eu não consigo amar a mim mesma, eu não consigo amar as pessoas. Por que será? Porque houve um desequilíbrio energético seu. Você tem que entender que tudo que você faz aqui tem as consequências do mundo físico. Só que existe uma carga, frequência energética no seu campo espiritual. Quem trabalha com magia sabe. E não adianta fugir disso. Não importa qual vertente você é. Se é uma vertente das trevas ou se é uma vertente de luz. Não importa. Todo mundo sabe que existe carga energética. Carga energética fica impregnado no seu campo áurico. Eu lamento lhe informar. Ah, então quando eu morrer apaga, zera? Não, não zera. Todo aquele peso, quando você morrer, ele vai junto com a sua consciência evolutiva. E quando você chega lá do outro lado, não vai ter ninguém apontando o dedo na sua cara, como as religiões pregam. Agora que eu vou falar de religião. As religiões, elas distorcem o karma, colocando medo na sociedade para você temer um Deus. Mas não é Deus que vai te julgar. Não é uma deidade que vai te julgar. É você que vai se julgar. Quando você chega do outro lado, entra o peso do seu coração e da sua consciência como ser humano. Então, a sua vida ela é passada de trás para frente, mostrando tudo que você praticou na sua vida. E você mesmo, a sua consciência que vai julgar você. Então, assim, quando você chegar do outro lado e você vê que você praticou vingança contra alguém, praticou o mal contra alguém, eu tenho certeza que você vai se despir do seu ego do outro lado. Do outro lado não tem ego, sabia? Você vai olhar sem o ego e você vai falar: puxa, eu fiz isso? Caraca, mano, não era pra eu ter feito isso? Pronto, você mesmo já deu seu julgamento. Você mesmo chegou no seu veredito final. E aí sim, você vai ser encaminhado para uma dimensão extrafísica de acordo com a sua frequência energética. Então, se a sua frequência energética é de praticar o mal, a sua frequência energética é de desejar o mal para as outras pessoas e ser vingativo e ser isso e ser aquilo, você vai para uma dimensão assim, onde só há pessoas igualzinho a você. Não é pessoas, né? Espíritos.
Porque você desencarnou, você largou o seu corpo físico e ficou só com o seu corpo astral. Ah, eu não acredito em viagem astral. Não? Não acredito em viagem astral. Tudo bem. Não tem problema. Não há problema nenhum em não acreditar nisso, cara. Se a vida é só isso aqui que você tá vendo, qual é o sentido da vida? Não tem. É só comer, rir, se deleitar nos prazeres? Não, não tem sentido nenhum. Nós estamos aqui para evoluir como consciência. Todos nós aqui vamos evoluir. Aprendendo, entendendo, buscando o amor ao próximo, buscando ser uma pessoa melhor, ajudar as outras pessoas. E eu não tô falando em nenhum momento de religião aqui. Já perceberam isso? Eu não citei religião nenhuma. Por quê? Porque o que eu estou passando para vocês, ele não tem religião. Luna, e por que você me fala essas coisas? Porque eu sou praticante de viagem astral. Eu já realizei viagem astral consciente, em que eu me projetei conscientemente para fora do meu corpo e vieram entidades do outro lado falar comigo. E essas entidades que já habitam o plano astral, elas chegaram e falaram essas coisas para mim. Então, essas coisas que eu tô falando para vocês veio de experiências que eu vivi, que eu presenciei e que muitos projetores astrais, Wagner Borges, né? Tenho certeza que Valdo Vieira também viveu isso. Todos os trabalhadores da luz já viveram isso. Pessoas que se projetam conscientemente, conseguem acesso às outras dimensões, conseguem acesso a consciências superiores, né? Pessoas que trabalham com isso, eu tenho certeza que já encontraram espíritos do outro lado falando: olha, o karma não é assim. Não é um Deus que vai apontar o dedo na sua cara e te julgar. Não, não é. Quem vai te julgar é você mesmo. A sua própria consciência vai te julgar. Esse é o karma. Toda ação vai ter sua reação. Nada fica à mercê do acaso. Nada. Uma hora, tudo que você fez, você vai ser responsabilizado. Não importa se é uma dimensão aqui na física ou se é do outro lado. Você vai ser. Só que isso é para sua evolução. Porque se não existisse processo evolutivo, como ser humano, como espírito de luz, nada faria sentido. Absolutamente a existência do ser humano não teria sentido nenhum. Seria um completo vazio de perda de tempo, de espaço e tempo. Lembrando que do outro lado não tem espaço e tempo. Um ano aqui equivale a 300 anos do outro lado. Então, assim, entenda. Não é porque você não acredita que não exista. Quanta coisa aconteceu em 500 anos atrás para chegar até aqui de tecnologia que a primeira pessoa que inventou aquela coisa falava: nossa, olha o que eu inventei, isso é novo. E quanta gente olhou para a cara desse inventor e falou: você é louco, isso não existe. Aí ele fala: sim, existe, não é porque você não tá vendo que não existe, mas eu vi. Existe. Aí ele lutou para comprovar que existe e também para dar essa possibilidade das pessoas utilizarem o que ele inventou, e todo mundo hoje se beneficia disso. Do que eu tô falando? Vamos lá, do que eu tô falando aqui? Eu tô falando de energia elétrica. Vocês sabiam? Não existia energia elétrica. O inventor conseguiu inventar, trazer pra gente a energia elétrica. Até então, ele foi taxado de louco, lunático, doido. Onde já se viu? Que isso? Energia elétrica? Foi humilhado para conseguir provar a existência da energia elétrica. E hoje, todos nós utilizamos disso. Tecnologia, energia elétrica, luz, energia elétrica. Quantas coisas foram comprovadas até aqui? E aos pouquinhos, bem devagarzinho mesmo, a ciência está começando a entender que as emoções estão ligadas com a saúde. Peraí, já é um avanço aí, né? Pô, então o campo emocional afeta minha saúde? Sim, afeta. Ah, mas a ciência não acreditava nisso. Sim, não acreditava. Depois de muitos séculos, começou a entender
que as emoções afetam o funcionamento dos órgãos através de uma química que é liberada dentro do corpo, dopamina, né? Serotonina, ocitocina, cortisol e assim vai. Né? Hormônios do estresse, E quem é responsável por fabricar tudo isso? Hipófise, glândula pineal, timo, e assim vai. Várias glândulas do corpo, né? E aí, quem é que trabalha com essas glândulas, gente? Quem é do mundo espiritual sabe. Os chakras. Ah, então os chakras existem? Existe. Os chakras são centros de força que ficam emanando energia para esses órgãos. Para os órgãos funcionar corretamente. E de onde vem a energia? Cara, é isso que eu falo. A gente tem aqui essa dimensão física e nós temos a dimensão etérica. E quando a gente morrer, a gente vai ver. Quantas vezes eu conversei com entes falecidos? Eles morreram, eles vieram até mim, conversaram. Gente, existe. Não é porque você ainda não teve a oportunidade de experienciar isso que não existe. Existe. Só mantenha a mente aberta, gente, existe. Se você faz coisas boas, a sua aura, a frequência áurica aumenta. Você quer medir? Vocês querem medir? Para que tem a radiestesia? Pêndulo, radiestesia. Através de biômetros você mede a frequência energética. Entende? Então, assim, mas como é que comprova que existe energia nas mãos, que existe energia? Photokirlian. Existe uma máquina que consegue medir e ver a aura. Hoje a ciência consegue trazer isso. Então, assim, gente, não é porque vocês não acreditam que não existe. Então não caia nesse modismo da internet de que posso fazer o que eu quiser, que nada vai acontecer comigo. Para com isso. Sério. Se esconder por trás de uma máscara o seu caráter não é legal. É mais bonito você prestar atenção na sua construção evolutiva, sabe? Porque desejar o mal para as pessoas, fazer o mal para as pessoas, pelo amor, você está fazendo mal para si mesmo. E eu lamento em lhe informar, todos nós estamos conectados com todo mundo. Não, eu sou sozinha, não me conecto com ninguém. Tá conectado. Não existe pessoa sozinha. Tá tudo junto, tá tudo ligado, tá tudo conectado. E para os ocultistas aí que mexem com um monte de coisa, existe karma. Só que o problema é que tem entidades aí trevosas, que eu não vou citar nomes, tá? Que elas colocam na cabeça da pessoa que elas estarão unânimes, elas estarão puras, elas estarão intocáveis. E é mentira. Entidade de trevas não fala a verdade. Dá pra vocês entenderem isso? É muito difícil uma entidade trevosa falar a real. Muito difícil. Muito. Eles querem manipular a sua cabeça para acreditar que você pode praticar o mal e que nada vai acontecer com você. É isso que eles querem, tá? E aí você, com seu ego gigantesco, fala que da hora, nesse mundo eu posso fazer o que eu quiser, que sou inabalável, indestrutível. Mentira. Lá na frente, quando você partir, você vai olhar, essa entidade vai chegar para você e falar: vem cá, lembra do pacto que você fez? Você lembra? Agora chegou a sua vez de eu papar a sua alma, a sua consciência e te aprisionar no meu mundo. É isso que a entidade vai te falar. Aí você fala: como assim aprisionar no seu mundo? Isso você falou para mim que não existia. Mas existe. Eu falei isso para você para que você pudesse praticar o mal. Então, assim, as entidades, elas fazem isso. Ela pega a gente que tem ego muito, sabe? Aquele ego tipo, eu vou praticar o mal, sabe? Elas amam gente fraca. Sim, a gente fraca. As pessoas que querem o mal, que gostam do mal, que se deliciam fazendo mal, é gente fraca. Não consegue encarar as próprias sombras, né, as próprias trevas, e sair dessa e evoluir como pessoa, buscar praticar o bem.
Entende? Ah, mas ninguém me atinge. Atinge. Vai chegar uma hora que vai atingir. Demora, viu? Mas uma hora vai atingir. O que é seu tá guardado. Não sou eu que tô falando isso. São as entidades do outro lado que falam isso. Entendeu? Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, gente, é um aviso, tá? Fiquem espertos com o modismo da internet. Fiquem espertos com entidade trevosa passando as informações para vocês. Fiquem espertos, tá? Mas assim, não é Deus que vai te castigar, não. É você. Você mesmo vai chegar do outro lado e vai falar: putz, eu achava que não existia vida após a morte. Que droga! Se eu soubesse disso, eu teria feito diferente. Então, assim, pessoal que tem dúvida aí, vai com calma, pesquisa, vai com calma, tá? Porque é a sua própria consciência que vai te julgar. Ah, e se minha consciência continuar puramente trevosa e tá tudo bem? Ok, tudo bem. Uma hora a sua consciência vai ver que existe algumas coisas que não são legais, né? Tem algumas coisas que você vai falar, putz, eu fiz isso, né? Tem algumas coisas que não são legais. Então, assim, você só simplesmente vai parar na dimensão, na frequência vibracional que é a sua aura, cara. Se você realmente é puro mal, se você realmente adora praticar o mal e se sente muito bem com isso, ok. Quando você morrer, é isso. Você vai ser encaminhado para as dimensões assim. Só isso. Gente, não tem mistério. Ah, então eu não vou pro paraíso, inferno. Não, não tem paraíso, não tem inferno. O que tem são subdivisões astrais, 7 subdivisões superiores, 7 dimensões, subdivisões inferiores. E cada um rege, tem uma hierarquia em que seres dimensionais cuidam das 7 superiores e seres dimensionais cuidam das 7 inferiores. É isso que uma entidade me passou. E é isso que acontece. Quem é sensitivo, quem faz viagem astral, já frequentou locais de densidade bem inferiores, tá? E sabe como que é os processos energéticos, o que acontece lá. Então, assim, pessoas presas ao ego supremo de que eu posso tudo, elas vão para as dimensões inferiores, tá? Então, gente, conhecimento liberta. Procurem saber, não vai no modismo, só porque é massageador, né? É macio, amacia o ego e dá aquela sensação de falso poder, que não são as coisas assim. Não são. Existe todo um processo evolutivo aqui na Terra, existe todo um processo espiritual que acontece, e não é porque você nunca viu nem viveu que não exista. Tem muita coisa que você vive, que existe, e você nem imagina o que está acontecendo. Mas quando você entender isso, muita coisa vai fazer sentido. Gente, tudo que eu falo aqui não tem nada de religioso. Foram experiências que eu vivi, foram conhecimentos que foram passados para mim, que eu tô aqui passando para vocês, e esse vídeo só vai ser assistido até o final quem merecer entender sobre isso. Quem não merecer, vai pular o vídeo, vai passar pro próximo, vai dar risada, vai excluir, vai, quanta besteira, ou vai falar mal, ou vai acontecer qualquer coisa, tá? Isso aqui foi o que eu experienciei como uma pessoa que viaja astralmente e o que os espíritos vieram falar comigo, tá? E é isso, agora fica à mercê de vocês. Querem praticar o mal? Ok. Querem praticar o bem? Que bom, fico feliz por vocês. Então eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouquinho a consciência de vocês, porque é sério, foi um desabafo aqui também, tá? Tô bem cansada de ver tanta gente caindo no papo de que tudo que vocês fizeram vai ter consequência. Porque vai ter sim. Vai ter sim. Tá? E é isso. Dica de estudo para vocês. Dá uma lida no hermetismo. Estuda um pouquinho sobre o hermetismo. Sobre leis de causa e efeito, tá?
Dá uma olhadinha nisso. Tem bastante coisa aí que fala sobre isso. Pratiquem o bem, busquem coisas boas, busquem conhecimento e evoluir como pessoa. Por via das dúvidas, fiquem na luz. Porque eu não tô falando pra você servir a luz. Não tô falando isso. Porque tem gente que não gosta. Ok, não tem problema nenhum. Mas assim, não caia nessas histórias de que não tem consequência, porque tem. É sério. Porque lá na frente vocês vão se arrepender pra caramba, mano. De verdade. E é isso. Se gostou desse vídeo, compartilha aí. Curte, me segue. E eu vejo vocês no próximo vídeo.